Boa tarde novamente. Penso que estaremos em condições de começar este webinar. Já temos aqui um grupo considerável de pessoas e, portanto, a nossa hora marcada era às 2h30, não faltando ao respeito a ninguém que tenha chegado a horas. Penso que é importante começarmos. Boa tarde a todos e a todas que se inscreveram e que estão presentes neste webinar. Nós vamos fazer o lançamento do projeto NERSA Competitive Sustainability e ao longo da próxima hora e meia vamos falar sobre este projeto da NERSA. O meu nome é Carolina Enes, eu sou consultora sénior de comunicação na Magellan Circle e ao longo desta hora e meia vou fazer aqui a moderação e condução dos trabalhos, em que iremos apresentar o projeto e refletir sobre o contributo deste projeto para o reforço da competitividade das PME da região de Santarém. Antes de introduzir o nosso primeiro orador, deixo aqui só três notas muito breves de organização do webinar. Penso que vai ajudar aqui os participantes. Uma das notas tem a ver com a inscrição. Quem se inscreveu previamente, nós temos o e-mail dessas pessoas, mas para quem entrou diretamente no webinar e, portanto, não deixou o seu contacto, pedíamos que o fizessem aqui no local do chat, que deixassem aqui escrito o vosso e-mail, para nós depois podermos utilizar esse e-mail para envio do dossiê do participante, em que vamos incluir as apresentações que vão ser feitas aqui ao longo do webinar. E vamos enviar também um breve questionário de avaliação, portanto, era importante que nós tivéssemos o e-mail de todos os participantes. Ao longo da sessão, se lembrarem de questões que queiram colocar a cada um dos nossos oradores, peço que o façam também no chat, porque depois nós no final teremos um momento de 10, 15 minutos, dedicado a questões, portanto, temos todo o gosto em esclarecer e em responder e pretende-se que seja dinâmico mesmo desse ponto de vista, portanto, agradecemos que vão colocando e escrevendo as vossas questões no chat, e peço que indiquem a que orador é que dirigem as vossas questões. Depois, no final, retomaremos essas perguntas. Passo então agora à apresentação do nosso primeiro orador. O nosso primeiro orador é o Rui Serrano, é presidente da direção da NERSAM, é arquiteto com mais de 25 anos de experiência, foi vice-presidente das câmaras municipais de Abrantes e Tomar, tem doutoramento em arquitetura dos territórios metropolitanos contemporâneos pelo ISCTE e lidera atualmente a NERSAM com um forte compromisso com o desenvolvimento económico regional. Rui, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigado, Carolina. Só uma pequena nota: eu não tenho o doutoramento, eu sou doutorando, estou ainda no processo de. Mas para dar a boa tarde a todos e a todas que estão aqui a acompanhar este primeiro webinar, é com grande satisfação que este projeto da NERSAM, pensado para apoiar as empresas da região de Santarém a serem mais fortes, mais competitivas e mais sustentáveis. Vivemos tempos de mudança acelerado, com novas exigências, novos mercados, com novos desafios, e em breve também iremos ter uma reconfiguração territorial com a futura NUT 2 na nossa região do Ribatejo, que vai abranger também o Oeste, e portanto é nestes momentos que surgem, achamos nós, as melhores oportunidades. E é exatamente isso que queremos com este projeto: oportunidades para inovar, cooperar e crescer com sustentabilidade. É este o desafio que trazemos: é desenvolver modelos de negócio mais inovadores e alinhados com os princípios ESG nas questões ambientais, sociais e de boa governança. Queremos apoiar as empresas a integrar práticas que valorizem a eficiência energética, a redução do impacto ambiental, que reforcem a sua responsabilidade social e que promovam uma gestão ética, transparente e orientada para o nosso futuro. No fundo, é um investimento direto no nosso futuro, na nossa economia regional e no sucesso das nossas empresas. A Nersan há 37 anos que se dedica e acredita que pode fazer diferente e pode partilhar conhecimento com as empresas. E ainda agora começamos, e por isso queremos continuar a estar ao lado das empresas do Ribatejo e apoiar, a orientar e a criar pontes para novas oportunidades. Para isso agradeço muito à Magellan Circle e à Winning por se juntarem a nós neste lançamento, e é
com a nossa equipa de inovação e empreendedorismo, que desde a primeira hora demonstrou grande empenho e motivação na preparação deste projeto conjunto. Desejo a todos e a todas uma excelente sessão, pois acreditamos que o futuro competitivo e sustentável do Ribatejo começa com iniciativas destas, que dependem da energia e a visão de cada uma das nossas empresas. Por isto, só lá vai com todos. Muito obrigado e uma boa sessão de trabalho. Muito obrigada, Rui. Peço desculpa e agora ele veio aqui um bocadinho a fasquinha em relação ao doutoramento. Agora já está o compromisso feito em mesmo Tem que terminar. ser, tem que ser, tem que ser. Obrigado. Peço desculpa. Passo agora a palavra ao Pedro Félix. O Pedro, é responsável pela Direção de Inovação e Empreendedorismo, da NERSAN. É licenciado em Economia e coordena projetos de apoio às empresas, incubadoras e iniciativas de desenvolvimento empresarial, representando regularmente a NERSAN em programas como o Portugal 2030. Pedro, a partir de agora, o ecrã e a palavra é sua. Muito obrigada. Agradecer a presença de todos, muito obrigado por estarem nesta sessão. Esperar que a mesma vá ao encontro daquilo que são as vossas expectativas. Portanto, arrancamos hoje formalmente com um projeto que já estamos a trabalhar nele desde o ano passado e que nos vai acompanhar até ao final de 2026. Este é um projeto que nós centramos em dois grandes blocos, nas temáticas do ESG, da questão ambiental, social e de governança das organizações e das empresas, e na temática dos financiamentos europeus. São dois temas que nós consideramos fundamentais para a competitividade das empresas. Naturalmente haverá outros, mas estes são dois temas que achamos que ainda estão pouco disseminados ou insuficientemente disseminados junto às empresas e que é fundamental que façamos este trabalho de informação e de sensibilização para que estes dois temas possam ter um contributo para a competitividade empresarial da região de Santarém. Podem ir passando os slides se quiserem. Bom, a questão do ESG porquê? A questão do ESG, todos nós acompanhamos algumas notícias que foi havendo sobre as exigências regulamentares que iriam haver sobre este tema. Entretanto, elas ficaram um bocadinho em stand-by, até pela nova organização geopolítica trumpista, vamos chamar assim, com a questão das taxas e das tarifas, e que levou a que a Comissão Europeia também hesitasse um bocadinho nas exigências, sobretudo nas exigências ambientais, mas as temáticas do ESG são incontornáveis. Seja por imposições regulamentares, seja porque o mercado assim o vai ditar, é algo a que as empresas não poderão fugir e que terão que estar preparadas para cumprir. Senão vão ficar fora de algumas oportunidades de mercado, sobretudo aquelas empresas que estão internacionalizadas ou que pretendem estar nos mercados globais. Portanto, é preciso olhar para este tema, é preciso estar preparado para poder responder àquilo que são as exigências do mesmo, porque ele está aí. Mais cedo ou mais tarde está aí. Depois a questão dos financiamentos europeus. Portanto, temos também ouvido aquilo que são as discussões que têm havido sobre o novo quadro comunitário de apoio, sobre aquilo que será a redução de verbas, sobre aquilo que será o novo paradigma em termos de organização da gestão destes fundos. Portanto, é importante que as nossas empresas não olhem apenas para aquilo que são os programas nacionais, os programas de financiamento europeu, mas de gestão nacional, e olhem também para aquilo que são as oportunidades que se colocam em mecanismos que são geridos diretamente pela Comissão Europeia. E é importante que comecem a fazer desde já, que não esperem pelo próximo quadro comunitário de apoio e que comecem a ser capacitados e informados sobre aquelas que são as oportunidades que existem em programas de grande dimensão que são geridos diretamente e centralmente a nível europeu. Portanto, foram estes dois grandes blocos que achamos que era importante trabalhar neste projeto. Portanto, e em termos de objetivos concretos, o que é que definimos? Definimos a questão da transição para modelos de negócios sustentáveis e inovadores, com base nos tais critérios de ambiente, de responsabilidade social e de governança das empresas, incentivar práticas sustentáveis e de responsabilidade social, com um equilíbrio entre crescimento económico e impacto social e impacto ambiental. Portanto, nós não queremos olhar para esta questão só na lógica ambiental, mas queremos que ela seja entendida como algo que pode ser
um incremento da competitividade das empresas e que possa trazer crescimento económico. Não pode ser um custo, não pode ser meramente uma exigência regulamentar, mas tem que ser vista de uma forma de aumento da competitividade. Fortalecer a resiliência e a competitividade das empresas através de formação e informação sobre oportunidades de financiamento, promover a literacia financeira e capacitar equipas e fomentar cooperação e networking. Portanto, estes foram os objetivos que definimos para este projeto, ou os principais objetivos que definimos para este projeto. E depois estruturamos em 3 grandes blocos de atividades. Temos um primeiro grande bloco que é a questão da comunicação e identidade. E porquê é que foi dada tanta importância à questão da comunicação? Porque queremos que toda a informação produzida chegue ao maior número possível de empresas. Portanto, este projeto só terá impacto se tudo aquilo que for feito no mesmo chega às empresas e as empresas possam absorver essa informação e utilizá-la no seu dia a dia. Portanto, fizemos um trabalho de identidade visual, já o podem ver, já está aí a imagem do projeto. Estamos a desenvolver o website, ele já está online e já falarei um bocadinho sobre ele a seguir. E vamos fazer de uma forma muito regular partilha de informação, quer em newsletters que iremos enviar por e-mail, quer na gestão e na dinamização das redes sociais do próprio projeto. Portanto, como vos disse, o website já está online, tem ali o endereço, tem também o QR Code através do qual podem aceder ao mesmo, e este será o principal ferramenta, o principal instrumento para que as empresas possam aceder à informação que vamos produzir e que vamos disponibilizar no âmbito deste projeto. Portanto, sugiro que possam ir acompanhando aquilo que são as novidades que vamos introduzindo no website. Depois, um segundo bloco, que é a questão da temática ESG. O que é que resolvemos fazer? Resolvemos começar por um estudo de maturidade ESG no Ribatejo, ou seja, olhar para as empresas e perceber como é que elas estão relativamente a esta temática, perceber se já estão num grau mais elevado, se estão no início. Portanto, definir as ações que vamos fazer com base naquilo que é a situação atual das empresas. Depois fazer um conjunto de workshops de capacitação e, com isto, definir um roadmap, ou seja, definir um caminho, propor um conjunto de ações que as empresas podem ou devem implementar para que possam evoluir na sua gestão dos critérios ESG. E depois vamos fazer também uma conferência intermédia, a que chamamos Green Talks, que será realizada ali algures em junho, em princípio em Cruz, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, e onde vamos procurar refletir com os stakeholders da região, com as empresas, sobre esta temática, envolvendo também os municípios, juntamente com as empresas, portanto, tentando que seja uma conferência que envolva os stakeholders e os atores da quádrupla hélice do território. Nos mecanismos de financiamento europeu, estruturamos também em 4 grandes atividades. Um estudo em que fizemos o levantamento e a caracterização dos principais programas que existem neste momento disponíveis para as empresas poderem candidatar em programas de gestão europeia. Vamos fazer um conjunto de fichas de programa, fichas mais simples, com informação mais prática e facilmente consultáveis. Depois passamos a um conjunto de sessões de informação e vamos ter boletins mensais onde vamos passar tudo aquilo que sejam oportunidades que estejam disponíveis e que estejam abertas para que as empresas se possam candidatar. Dentro desta temática dos financiamentos europeus, uma primeira ação muito prática é um roadshow a que chamamos Ribatejo Invest 2030. Não é mais do que um conjunto de sessões que vamos realizar a partir da manhã. Portanto, este roadshow vai iniciar amanhã com a primeira sessão em Abrantes. Vamos percorrer os 22 concelhos da região do Ribatejo, com sessões presenciais, onde vamos apresentar às empresas aquilo que são os programas de apoio que a cada momento estão disponíveis para as mesmas. Vamos estimular o investimento, estimular a inovação, fomentar o empreendedorismo e a internacionalização das empresas. Portanto, vamos junto às empresas, dar toda a informação sobre os programas de apoio e dar-lhes mecanismos para que os possam aproveitar e potenciar para o seu crescimento económico. O que pretendemos é que não haja nenhuma empresa que não desenvolva o seu projeto por desconhecimento dos mecanismos de apoio que existem para o financiamento dos mesmos. Portanto, daí este esforço também de irmos a todos os concelhos, de fazermos 22 sessões presenciais, mas é fundamental
para que esta informação chegue a um número considerável de empresas. Portanto, este é um calendário provisório das sessões. Como disse, começamos amanhã, dia 20, em Abrantes, e este mês temos no dia 26 na Chamusca, 28 em Mação, e depois tem este calendário de sessões que podem consultar também através do QR Code. Neste momento as inscrições estão abertas para todas as sessões. É possível que uma empresa participe em mais do que uma. Isto não tem uma segmentação conselhia. Uma empresa de Benavente não tem obrigatoriamente de participar na sessão de Benavente, até porque, como sabem, os avisos e os concursos são dinâmicos, portanto, e aquilo que está aberto à data de hoje, certamente em março já será diferente, portanto, todas as sessões estão abertas a todas as empresas da região, sem qualquer restrição. O programa das sessões é um programa muito simples, nada de complexo. Portanto, vamos apresentar aquilo que são. Vamos ter uma sessão de abertura. É uma sessão de abertura porquê? Porque este é um processo partilhado. Nós quisemos envolver aqui os municípios e as comunidades intermunicipais para poder chegar de forma mais capilar às empresas e mais próxima às empresas, e envolvemos também a garantia mútua, porque a garantia mútua neste momento tem um conjunto de instrumentos muito relevantes e que achamos importante que cheguem também às empresas. Portanto, temos esta sessão de abertura para contextualização da iniciativa. Vamos ter depois uma apresentação da nossa responsabilidade sobre os mecanismos de apoio disponíveis, uma apresentação da garantia mútua sobre as linhas de crédito que também estão disponíveis, e depois uma apresentação de um programa específico que é para o Médio Tejo e em que o objetivo é a promoção da inovação nas empresas. Portanto, e é esta a estrutura das sessões que vamos realizar a partir da manhã. Muito bem, e era isto que tinha para vos falar relativamente a este projeto. Fica o convite, quer para seguirem o projeto nas redes sociais, no website, quer para participarem nestas sessões do Roadshow, e fica também o nosso contacto, caso queiram colocar alguma questão específica relativamente a esta temática. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Temos aqui um programa muito ambicioso em termos de comunicação e o roadshow. Vocês não devem ter mãos a medir porque são mesmo muitas sessões e, portanto, faço ideia de todo o trabalho que está envolvido. Passamos agora à Cláudia Alves, que é a nossa consultora na Magellan Circle. A Cláudia vai-nos falar sobre o tema, que o Pedro já foi aqui e desvendou um bocadinho, de financiamento e oportunidades para as PME. A Cláudia é mestre em Política Internacional e Relações Internacionais, com experiência em instituições europeias, trabalhando atualmente nas áreas de ambiente e economia circular. Cláudia, a partir de agora, o microfone e o ecrã, é teu. Obrigada e até já. Olá, boa tarde a todos. Obrigada por estarem connosco. O meu nome é Cláudia Alves, estou aqui a representar a Magellan Circle, que é uma empresa de consultoria europeia que apoia organizações a aceder a financiamento europeu e a transformar aqui a prioridades em projetos concretos. Trabalhamos aqui a partir do Porto, Génova e Bruxelas, e trazemos esta ligação direta ao ecossistema europeu através de oportunidades, de redes, de eventos e de experiência prática também em candidaturas e implementação. Portanto, em conjunto com a Nersan, estamos aqui a fazer este trabalho com um foco muito claro, que é a capacitação das PME da região de Santarém, com soluções realistas e que possam ser facilmente acionáveis. Portanto, hoje vamos ser muito práticos, vamos responder a como tornar o financiamento europeu mais utilizável e mais rápido para estas PMEs, a saber quais oportunidades é que poderão abrir e, principalmente, que ferramentas é que as PMEs vão ter na mão para conseguirem decidir rápido e candidatar-se com muito menos esforço. Portanto, aqui o foco, e queria mesmo reiterar isto, não é conhecer todos os programas por conhecer, é mesmo perceber o que é que está indicado, o que é que está aberto, o que faz sentido para as empresas e, acima de tudo, o que é que podem já fazer nas próximas semanas para aproveitar estas oportunidades. Na prática, um problema muito típico das empresas não é a falta de oportunidades ou a falta de programas, antes pelo contrário, é mesmo o excesso de informação e a falta de tradução na prática de o que é que isto significa, o que é que dá, qual é o budget, até quando, quais são os critérios principais e quando esta informação não está traduzida de forma prática em decisões rápidas, o que acontece é que normalmente as empresas ou perdem o timing, ou entram tarde, ou então desistem porque parece complexo,
ou então acabam, ainda pior, a gastar energia em oportunidades que não são as mais adequadas. Portanto, é exatamente para isso que cá estamos e aquilo que vamos entregar resolve também estas questões e estes problemas com 3 grandes peças, portanto, o levantamento de programas mais relevantes, tendo em conta os objetivos deste projeto, e também com fichas de programa e boletins mensais, que são 2 documentos que vos vamos mostrar um bocadinho mais à frente desta apresentação. Portanto, nestes próximos slides, o que vamos fazer é explicar quais é que são os programas mais relevantes que selecionamos como prioritários, tendo em conta as PME da região de Santarém, no âmbito deste projeto, e sobretudo o porquê, para perceberem a importância de cada um dos programas, tendo em conta as temáticas. E, como eu disse, o objetivo não foi mesmo fazer uma lista exaustiva, mas escolher aqui um núcleo duro de programas que em conjunto cubram estas grandes áreas de inovação, de transformação tecnológica, transição verde, capacitação de pessoas, apoio da competitividade empresarial e cooperação também territorial, redes e consórcios internacionais. Normalmente, quando falamos de fundos europeus, a maior parte de nós pensa por exemplo, no Portugal 2030. São os fundos de gestão nacional. Aliás, até aqui deixamos alguns que os são mais prioritários para as PMEs, que são aqui o Campito 2030 e o Pessoas 2030, que fazem parte aqui dos programas temáticos e também os programas regionais, ligados aqui ao Centro 2030 e ao Alentejo 2030. E também, claro, para além destes programas, para completar aqui este mapeamento de financiamento nacional, destacamos ainda, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o Banco Português de Fomento, com estas linhas de financiamento, que são as linhas de garantia BPF InvestEU para PME e Small Mid Caps, e também um instrumento financeiro para a inovação e competitividade, o IFIP, sendo que também existem outros apoios setoriais, PEPAC e também linhas do turismo de Portugal. No entanto, não é nestes tipos de programas que nos vamos focar. Vamos focar-nos aqui nos fundos europeus de gestão centralizada, que normalmente não são tão conhecidos, não estão tão próximos aqui de Portugal, sendo que estes programas são geridos diretamente pelas agências e instituições da Comissão Europeia. O que nós fizemos foi um match destas prioridades temáticas e cruzamos com as áreas mais ligadas aqui à região de Santarém, e os programas que elegemos são estes aqui, que temos nesta lista de fundos, tanto o Europa Digital, o Erasmus+, o Horizon Europe, o LIFE, o Single Market Program, o CEF, o Innovation Fund e o EDF. Portanto, aqui nestes próximos slides vamos falar de cada um deles de forma mais específica, começando aqui pelo programa Europa Digital. Escolhemos-lo porque é um programa ligado à transição digital da economia europeia. Foca-se aqui em 6 domínios cruciais, ligados em áreas como inteligência artificial, aos dados, cibersegurança, competências digitais avançadas, e também muito particularmente liga aqui polos de inovação digital, que são redes colaborativas muito interessantes para as PMEs. Muitas das vezes, especialmente no mundo atual, existe sempre algo que está a mudar a nível digital, quer seja a nível de automação, de inteligência artificial, de cibersegurança, e, portanto, algumas PMEs podem estar atrasadas nesta transição digital. Portanto, o que a Europa Digital traz é o financiamento de infraestruturas e serviços digitais avançados que as PMEs podem utilizar para não só aceder aqui a uma formação avançada em competências digitais, mas também para conseguirem fazer diagnósticos de maturidade digital e também para testar soluções ligadas a estas áreas de AI, de automação, cibersegurança, antes também de investir. Portanto, está muito ligada aqui à parte de inovação, transformação tecnológica e literacia e qualificação empresarial, mais na vertente digital. Convém dizer também que já vão ter novidades aqui do programa Europa Digital nos próximos boletins mensais, pois já saíram bastantes avisos que parecem ser bastante interessantes para as PME. Por exemplo, um deles foca-se aqui em cibersegurança focada em PME, e o interessante é que esta área digital é bastante transversal, porque muitas vezes indústrias, mesmo ligadas ao turismo ou à agroindústria, etc., se têm risco e exposição digital, normalmente sim, portanto é completamente viável escolherem avisos deste programa.
Passando aqui para o Erasmus+, portanto, à primeira vista o Erasmus+, é muito falado a nível da educação, mas também apoia a formação, a juventude e o desporto na Europa. A razão pela qual foi escolhido como um destes programas base é que é um programa muito relevante para a formação profissional, mesmo a nível de upskilling e reskilling, e também fomenta muito parcerias entre empresas e outras entidades que são que podem ser relevantes aqui para a atuação das empresas, como escolas profissionais, politécnicos, centros de formação, e por isso nós sabemos que hoje em dia muitas das grandes dores das PMEs não é só a questão do dinheiro, é mesmo a falta de pessoas com competências certas em diversas áreas. Portanto, aqui as PMEs podem realmente beneficiar de uma literacia e de uma qualificação empresarial ligada a planos de formação cofinanciados e podem construir aqui projetos de formação à medida das necessidades da própria PME e da própria região. Também podem ter acesso a talento jovem internacional e também podem participar em projetos ligados aqui a reskilling. Por exemplo, há um aviso atualmente aberto ligado a microcredenciais exatamente de reskilling e upskilling, que está aberto até dia 8 de abril e que vão estar disponíveis nos boletins mensais que irão receber. Passando aqui para o terceiro programa. Este terceiro programa é o Horizon Europe, é um dos mais conhecidos e também um dos mais complexos. É o principal programa europeu para a investigação e inovação. Este tem normalmente taxas de financiamento até 100%, dependendo da tipologia da entidade e dos tópicos, e está subdividido aqui em 3 grandes pilares. Portanto, o primeiro ligado à excelência científica, o segundo ligado a desafios globais e societais e a tecnologias industriais nos domínios aqui dos vários clusters, e depois o pilar 3, que é ligado à promoção de todas as formas de inovação, particularmente mais radical e mais revolucionária, através do Conselho Europeu de Inovação. Escolhemos-lo porque é o grande motor de investigação e desenvolvimento aplicado e da inovação colaborativa através tanto deste pilar 2, dos clusters temáticos, que são de temas que são muito relacionados aqui para a vossa região, no nível do clima, tem a energia, o setor agroalimentar, mobilidade, digital, indústria, e também por causa do pilar 3 do European Innovation Council, especialmente aqui do AEC Accelerator, que é direcionado a PMEs altamente inovadoras. Portanto, através aqui deste programa, conseguem com que as PMEs desenvolvam novos produtos, podem também testar novos processos ou serviços em ambiente industrial e também podem entrar em grandes consórcios europeus com outros centros de investigação e desenvolvimento e outras grandes empresas. Portanto, mesmo para PMEs mais avançadas, este programa é extremamente útil porque podem evoluir já os projetos que estão assim numa escala mais regional ou nacional para projetos de grande escala europeia. Portanto, em suma, este programa é o pilar de inovação de topo da nossa seleção. Passando agora aqui para o LIFE, o nosso quarto programa. Este é dedicado ao ambiente e à ação climática, está mesmo aqui dividido, se conseguem ver aqui o PowerPoint, no domínio do ambiente e da ação climática, com 4 subprogramas principais. Incluímos o LIFE porque é o programa de referência para projetos piloto de transição verde no território. Está aqui ligado diretamente aos objetivos de sustentabilidade e responsabilidade social, permite testar soluções de descarbonização e de circularidade. Muitas das vezes as PME, como sabemos, enfrentam pressões cada vez maiores ligadas à eficiência energética, à pegada carbónica, à gestão de recursos, ao uso da água. Portanto, o LIFE realmente financia de forma muito transversal, de setores variados, aqui projetos piloto e demonstração nesta vertente da economia circular, da descarbonização e de soluções baseadas na natureza. Depois temos aqui o Single Market Program. Este é um programa muito direcionado também para as PME a nível europeu. Tem o objetivo de aumentar a competitividade e a sustentabilidade de 3 formas. Portanto, aqui, como podem ver, facilitando o acesso aos mercados, promovendo o empreendedorismo e aquisição de competências empresariais e também promovendo a modernização da indústria e enfrentando os desafios globais sociais. Portanto, é muito direcionado para PMEs, como eu tinha dito, a nível nacional. Tem aqui várias medidas, uma das prioridades mesmo é a competitividade, em especial das PME. Portanto, tem muitas medidas de apoio à internacionalização, à inovação e ao acesso ao financiamento.
Portanto, é bastante estrutural, mas também muito ligado ao dia-a-dia das PMEs. Continuando pelo Connecting Europe Facility, ou SAFE, este programa também foi selecionado, pois financia aqui grandes infraestruturas de transporte, energia e digital, estando mesmo aqui subdividido nestas três grandes áreas. Apesar de ser um programa mais estrutural, faz sentido este mapeamento, porque ajuda a pensar em infraestruturas críticas que depois condicionam ou aceleram a competitividade das PME. Porquê? Porque o facto de melhorarmos aqui a infraestrutura também melhora, aliás, reduz os custos logísticos e também aumenta a credibilidade e a fiabilidade energética e digital de uma PME. Portanto, vai indiretamente ajudá-las nesse aspecto. E também diretamente algumas PMEs podem mesmo participar como fornecedoras de soluções ou de serviços ou de obras nestes consórcios. Por isso, cria aqui um terreno de jogo competitivo sobre os quais as PMEs podem operar. Passando aqui para o Innovation Fund, que é outro dos programas pré-selecionados, este é focado em grandes projetos de descarbonização e tecnologias limpas. Selecionamos-lo porque é um dos instrumentos centrais da UE para apoiar projetos inovadores de redução drástica de emissões. É um programa muito interessante porque está, como eu disse aqui, ligado à descarbonização e à tecnologia avançada. No entanto, é bastante vocacionado para casos de excelência, portanto, em parcerias com grandes empresas e operadores. No entanto, é uma aposta, como dissemos, é uma aposta seletiva, mas estratégica, porque consegue posicionar alguns projetos âncora da região em tecnologias limpas de próxima geração. Portanto, vale a pena estarem atentos também a este programa nos boletins mensais, sendo que alguns avisos já saíram também do Innovation Fund. E, finalmente, o último programa aqui desta lista, que estará sempre em desenvolvimento, apesar de ter aqui, como eu disse, os programas base, que é o IDF. Este programa visa apoiar a investigação e o desenvolvimento colaborativo de capacidades de defesa. Apesar de parecer bastante distante da realidade das PME, o IDF foi incluído não só porque portanto, a base tecnológica e de defesa está cada vez mais ligada a áreas onde Santarém tem competências, no que toca, por exemplo, a software, a eletrónica, a cibersegurança, materiais, sensores, robótica, veículos, portanto, toda uma série de setores que podem ser úteis. E também, muitas vezes, os projetos EDF têm uma componente dual use, ou dupla utilização, no sentido em que as tecnologias que são tão relevantes para a defesa também podem ser relevantes para usos civis, pelo que permite posicionar aqui algumas PMEs de Santarém, especialmente as mais tecnologicamente avançadas, em cadeias de valor europeias de alto valor acrescentado. Portanto, o EDF não será aqui tanto um programa de massa, mas faz sentido utilizá-lo e estar atento como uma oportunidade mais de nicho para um grupo mais pequeno de empresas com perfis tecnológicos mais avançados. E é por isso que está nesta lista de programas prioritários, pelo potencial de impacto. Tendo em conta estes programas, portanto, com base neste levantamento estruturado que conseguimos, também vamos conseguir, mês após mês, alimentar os boletins mensais e também alimentar desde já as fichas de programa. Para quê? Para que as PMEs não tenham de recomeçar do zero sempre que abram um aviso. Esse é o nosso grande objetivo. Portanto, começando aqui pela apresentação das fichas de programa. Estas fichas de programa são fichas que terão sempre disponíveis no website da NERSAN e serão fichas sobre cada um destes programas que mencionamos anteriormente. Portanto, são informações base sobre estes programas, um conjunto de informações do programa em si. Podem ver aqui os objetivos estratégicos, as áreas estratégicas, os orçamentos, os contactos úteis, muitas vezes de National Contact Points, que podem podem diretamente comunicar para dúvidas mais específicas sobre um aviso. Sendo que, portanto, estas fichas de programa pode-vos ajudar não só na leitura e na contextualização do aviso, mas também na candidatura em si. Portanto, torna esta informação um pouquinho mais, digamos, comestível.
portanto, dando contexto ao que pode ser a vossa candidatura. Passando aqui para a terceira peça do puzzle, que são os boletins mensais, que dão ritmo aqui ao sistema. Este boletim, como eu disse, é o vosso radar mensal, portanto, todos os meses, com base neste levantamento e nos programas e nas fichas, selecionamos e destacamos aquilo que está aberto a nível de avisos, e não só o que está aberto, porque avisos há muitos, aquilo que é realmente relevante para as PMEs de Santarém, portanto, incluindo aqui informação sobre os destinatários, o tipo de apoios, quais são os setores relevantes de cada um dos avisos. Por exemplo, neste momento, dando o exemplo do primeiro aviso, do primeiro boletim, que é de um Financial Support to Third Parties, que são oportunidades direcionadas para projetos, normalmente do Horizon, mas existem de outros, que são de financiamento a terceiros, especialmente de PMEs, bastante interessante para considerarem. Tem aqui, para além do setor, o nível de maturidade do projeto em que o projeto deve estar, ou então que deverá ficar no final deste período de colaboração, a taxa de financiamento, o orçamento do tópico e também do projeto em si, e também os prazos principais. Portanto, estes boletins servem mesmo de base para a preparação da candidatura com rigor e para decisão rápida, ou seja, em poucos minutos podem perceber o que é este aviso, para quem é, quanto é que financia, se é preciso consórcio, os links úteis também. Portanto, é ideal para uma triagem rápida, sem perderem tempo, sem perderem muito esforço, sendo que isto é um ciclo, porque o boletim não vive sozinho, ele aponta para as fichas de programa quando precisam de aprofundar estes temas, que criando aqui um sistema bastante integrado entre este levantamento de programas, as fichas, o boletim mensal, que levam depois efetivamente a ação. Portanto, era mesmo esta mensagem que eu queria para fechar aqui a apresentação, este sistema contínuo está realmente aqui para a vossa utilização. O nosso objetivo é mesmo que uma PME consiga passar da mentalidade de uma oportunidade para imediatamente a seguir tenha um plano de ação para conseguir desenvolver o mais rápido possível, porque efetivamente aqui o financiamento europeu é uma alavanca real para a sustentabilidade e a competitividade das PMEs da região. Por isso, agradeço a vossa atenção e se tiverem dúvidas, não hesitem. Muito obrigada, Cláudia. É de facto muita informação e o acesso a estes mecanismos de financiamento pode ser bastante complexo, e daí toda esta panóplia de documentos que nós vamos fazer no âmbito deste projeto e facilitá-los no site do projeto, que vocês devem todos seguir, e nas informações que nós vamos enviando com periodicidade por e-mail. Vamos descortinando e desdobrando toda a complexidade, destes mecanismos de financiamento, para que a informação seja o mais direta e de fácil acesso para as empresas se tornarem mais competitivas, que, como já foi bem dito e reforçado, é o objetivo máximo deste projeto. Passamos agora para o Francisco Simões. O Francisco, é Partner e Head of Management na Winning. Ele vai falar-nos sobre o tema da ESG e nas PME. Conta com mais de 10 anos de experiência em projetos financiados por fundos nacionais e europeus, com foco em sustentabilidade, inovação e impacto económico-social. Francisco, a partir de agora a palavra e o ecrã é teu. Obrigada, até já. Antes de mais, também muito obrigado e estarmos aqui também hoje a falar deste tema tão querido e tão importante aqui para a região. De facto, o que é que nós trazemos aqui hoje de uma forma telegráfica, tendo em conta também que hoje é aqui o kick-off deste projeto, ou seja, o grande objetivo é dar visibilidade a alto nível daquilo que será, como o Dr. Pedro referiu, o trabalho ao longo deste ano, mas trazemos aqui dois temas centrais, ou seja, o que é isto de uma forma muito alto nível dos ESG nas PMEs e da teoria à prática, ou seja, como é que vamos ao longo deste período executar e trazer aqui benefício e trazer aqui valor para as empresas da região. Começando aqui, de certa medida, ou seja, isto é um tema que tem vindo a ser bastante abordado e ele já não é só um tema reputacional, ou seja, ele é aqui um requisito de competitividade
e ele surge tendencialmente porque houve aqui também, fruto das diretivas, uma pressão regulatória, ou seja, houve aqui esta necessidade de pôr o tema e isto no centro da estratégia das organizações, das empresas. Obviamente que aqui houve aqui algum recuo, tendo em conta aqui as questões mais de política internacional, mas, no entanto, foi aqui um tema que foi colocado em várias agendas. Por outro lado, ele é um assunto que nas grandes empresas já é uma realidade e então as grandes empresas trabalham naturalmente as suas cadeias de valor e as suas cadeias de valor são compostas por PMEs e estas PMEs, de uma forma indireta, têm também, neste momento, que começar a reportar dados e reportar informação que as próprias grandes empresas já têm essa necessidade. Por isso, houve aqui também o trabalhar de toda a cadeia de valor em torno destes assuntos. E depois, naturalmente, o financiamento, num primeiro nível, de uma forma mais direta, naquilo que os próprios investidores e a própria banca já exige, ou integrar aqui o risco climático e o ESG na concessão do crédito e na própria gestão do risco associado ao crédito, mas depois também, como vamos ver um bocadinho à frente, na questão também dos próprios financiamentos e que foi aqui abordado anteriormente aqui pela Magellan, que é efetivamente cada vez são mais e cada vez há mais requisitos em torno disto, mas também existem aqui oportunidades de financiamento e é nessa visão positiva que queremos também abordar. Aqui de uma forma também assim muito, muito alto nível. Naturalmente falamos aqui do ESG, ou seja, aqui a ótica do ESG é que uma abordagem holística em torno da sustentabilidade, ou seja, a sustentabilidade enquanto vetor integrado, e que depois naturalmente tem aqui três grandes pilares. Por um lado, aquele que se calhar é o mais comum e que muitas organizações ao longo dos anos têm vindo a abordar, que é a questão ambiental, muito aqui em linha com a gestão dos impactos ambientais, na questão da redução das emissões de CO2, da eficiência energética, da própria gestão dos resíduos, ou seja, nos vários temas mais green, passa a expressão, ou seja, é algo que já tem vindo a ser trabalhado ao longo dos últimos anos. No entanto, a ESG traz aqui à discussão também as questões sociais e as questões de governança. Nas questões sociais, com impacto aqui naturalmente na parte societal, ou seja, nos direitos humanos, nas condições de trabalho, na diversidade, na inclusão, o próprio envolvimento comunitário da empresa. Há questões hoje em dia e que não estão assim tão distantes também já do dia a dia das empresas. Questões, por exemplo, da própria ACT, já olhar para as questões salariais entre homens e mulheres, pedir já algum fruto de algumas auditorias, também pedir alguma informação sobre a definição dos salários entre homens e mulheres, ou seja, acaba por ser um tema que aos poucos as PMEs já começam a ter, a notar em algum tipo de auditorias, em algum tipo de contacto com algumas entidades, cada vez um caminhar também para estas questões mais sociais e depois mais à frente também explicarei durante o projeto como é que estas questões vão ser abordadas. Por outro lado, naturalmente aqui a governança entra aqui numa ótica da ética corporativa, da transparência, da conformidade legal, combate à corrupção e às estruturas de decisão. Elas entram aqui e podemos também já ver casos práticos, por exemplo, sempre e quando uma entidade, uma grande empresa, por exemplo, concorre para algumas entidades públicas a concursos públicos, já são pedidos o plano de prevenção de questões ligadas à corrupção, ou seja, já existe aqui um conjunto de pedidos que são feitos em determinadas partes do dia a dia das empresas em que isso é cada vez mais notório. E obviamente que isto vai ter um efeito de arrastamento não só das grandes empresas, como também para as PMEs. Uma das coisas que hoje em dia, uma questão que é muito abordada quando se toca nestes assuntos da ESG é a dupla materialidade. E o que é a desculpem, materialidade? É olharmos para o impacto da empresa no mundo, mas também o impacto do mundo na empresa. E isto é muito importante, porque é a lógica do push e do pull, ou seja, eu não tenho que olhar só naquilo que são os serviços que eu presto e o mercado aceitar aquilo que são os serviços que eu presto que enquanto entidade tenho, mas também o impacto e a forma como o mundo está a ser conduzido e que impacto é que isso traz para a empresa. Isto em termos práticos, o que é que quer dizer? Quer dizer que
e uma das coisas que hoje em dia se fala muito é no greenwashing, ou seja, uma empresa dizer que é verde ou que está muito preocupada com as questões, mas depois na realidade não está assim, não há evidência, por assim dizer, que esteja preocupado com essa questão. Por isso, aquilo que hoje em dia se fala nestas matérias não é só dizer que somos green ou que somos sociais ou que temos aqui questões de governança, mas é provar. E quando se fala nesta derivada do provar e que temos, por exemplo, um pedido de uma entidade para enviar um conjunto de informação até uma determinada data, ou nós temos esses dados preparados, ou temos essa informação estruturada e temos essas evidências, ou então, ou esses planos, ou então depois não vamos conseguir responder em tempo útil a esses pedidos, diria, mais regulatórios. Por isso, este é um ponto muito importante e porque é que também projetos como este SIAC, no fundo, são financiados, é porque também a própria Comissão Europeia, através destes fundos estruturais, estão a permitir que entidades aqui como a ANERSAN consigam disseminar este conhecimento e que consigam preparar e trazer aqui ferramentas para as PMEs, para que isto não seja naturalmente uma surpresa, mas que o tema seja colocado na agenda por um lado e por outro que se comecem a trabalhar nestes dados, nestas evidências e nestes planos, ok? Aqui um bocadinho em tom humorístico, não é? E que acho que todos conhecemos aqui os Gato Fedorento. Os Gato Fedorento, numa das temporadas há uns bons anos, ainda no tempo de alguns ilustres políticos, quase há 10 anos atrás, havia um sketch que era, cortaram pequenas partes do documentário político e só havia PMEs, as micros, as micros, pequenas, as PME. E aqui, quando estávamos aqui a preparar esta apresentação, lembrámos deste sketch, porque de facto Portugal, 98% das empresas são PMEs e de facto somos um país de PMEs. No entanto, as regras, quando mudam as regras do jogo, são precisamente essas PMEs que sentem essa pressão. E aqui, naturalmente, essa pressão quando vem da parte regulatória, tipicamente faz-nos aqui perceber qual é que é o impacto de não fazer, não é? E quando pensamos no impacto de não fazer algumas coisas, por vezes é tarde, e aqui as empresas não podem olhar para este sistema dos ESG numa perspectiva de isto é compliance, depois quando for mesmo obrigado a fazer, é que vou ter que fazer. Não, tem que se começar desde cedo, porque há aqui naturalmente impactos e há questões diretas, mas também há questões indiretas. E se de repente numa PME os seus top 3 clientes começarem a exigir informação sobre SG que a empresa ainda não tem preparado, se calhar vão ponderar e escolher outra PME para trabalhar. Por isso, tendo em conta este país, que somos um país das tais nano, mini, macro e PMEs, naturalmente, temos que ter isso em conta e preparar desde já esse futuro, e projetos como este vão permitir que se prepare esse futuro desde já. Aqui um bocadinho, assim, ainda muito alto nível, do que é que, no fundo, interessa, assim, de um ponto de vista muito telegráfico, a uma PME ter em conta, ou seja, aqui naturalmente houve aqui um arrastar, aqui uma prorrogação de algumas obrigações que já deveriam iniciar este ano, ou seja, houve aqui um efeito de arrastamento de 26, 27, 28, mas à data de hoje, aquilo que podemos partilhar convosco é que as PMEs, em bom rigor, até ao final de 2027, poderão fazer o reporte ESG de uma forma voluntária. No entanto, as grandes empresas passarão a ter que fazer esse reporte dessa forma, de uma forma obrigatória. Por outro lado, a partir de 2028, 2029, apenas e só as micro, e quando falamos em micro, traçamos esta tabela também, naturalmente, quem não esteja a par destes conceitos, ou seja, uma micro ou até a dimensão de micro, à luz do IACMEI, da regulamentação europeia, é uma empresa que fatura até 900 mil euros tenha até 900 mil euros de volume de negócios, tenha 450 mil euros de balanço e tenha até 10 colaboradores. Pronto. E aqui, a partir de 28, 29, vai ser voluntário para as micro, mas depois já vai ser obrigatório para as pequenas e médias empresas que estejam cotadas e que tenham aqui algum tipo de relevância a esse nível. Por isso, lá está, se desde cedo as grandes empresas já são e que têm mais de 50 milhões de volume de negócios e mais de 25 milhões de balanço e mais de 250 colaboradores já serão obrigadas lá está este efeito de exigir a toda a cadeia de valor de uma forma indireta que
preparem essa informação e que tenham essa informação de forma tempestiva. Algo que à data de hoje já é também muito observável e muito notório é que o ESG também começa a influenciar o crédito. E aqui há toda uma ótica, tendo em conta a realidade das PMEs que, por vezes e muitas das vezes, dependem de capital alheio, há aqui uma necessidade de garantir esse compliance e essa garantia que a empresa tem, esta questão do risco ESG bem presente. Naturalmente, aqui existem guias e guiões de supervisão que apontam naturalmente para a integração destes riscos climáticos e ambientais na estratégia, no governance e na gestão do próprio risco. A própria entidade bancária europeia publicou orientações finais para a gestão dos riscos ESG, com uma implementação faseada, reforçando estas expectativas sobre os processos de dados, e há exemplos práticos também, naturalmente, aqui no mercado português, relativamente ao conteúdo bancário, institucional, que já comunica ESG, ou seja, inclusive a Quatec, enquanto entidade que lidera também, quer as questões de inovação, quer as questões de ESG também nas PMEs e nas empresas, já tem inclusive selos que no fundo têm as entidades bancárias como parceiros nessa iniciativa e que já estruturam ou já pedem para estruturar um conjunto de dados para depois as empresas poderem concorrer a esse galardão, a essa insígnia, por assim dizer, se a empresa é ou não, se está em linha ou não com estas questões e boas práticas do ESG. Então, naturalmente, aqui as instituições bancárias já veem aqui este critério, a questão da ESG como um critério de acesso ao próprio financiamento e introduzem aqui estas questões como critério de risco. Por isso, o que é que isso em termos práticos significa para as empresas? Quem tiver estes dados, quem tiver os planos e for mais rápido a responder a estas exigências, este compliance, vai naturalmente reduzir a fricção e vai melhorar aqui as condições de elegibilidade para estes instrumentos verdes que estão aqui em cima da mesa. Aqui também é importante, muitas das vezes é questionado, para além das exigências regulatórias, porque é que isto é importante para a minha empresa, porque é que isto é relevante, e aqui apresentamos também os principais drivers que impulsionam esta relevância da ESG nas PMEs. Por um lado, a crescente pressão do mercado e dos reguladores, ou seja, as normas que surgem da diretiva, como o Corporate Sustainability Reporting Directive, estão aqui a expandir os requisitos de reporte da sustentabilidade para as empresas de diferentes dimensões, incluindo as PMEs cotadas. Por isso, naturalmente, as grandes empresas estão a exigir estes dados, como já foi aqui referido. Por outro lado, a atração dos investidores e do financiamento, ou seja, hoje em dia, business angels e investidores querem ter a certeza se a empresa tem isso no seu roadmap, se tem estas questões bem presentes no seu dia-a-dia da empresa, como critério, no fundo, de qualificação. Por outro lado, falando de qualificação, financiamentos comunitários no âmbito, por exemplo, do Portugal 2030, no que toca à própria qualificação das PMEs, já existem também majorações e apoios adicionais para estas questões da implementação dos ESG nas empresas e os bancos, como eu disse há pouco, têm isso em vista para a concessão e para a gestão do risco do crédito bancário. Depois, naturalmente, nesta ótica da competitividade e reputação, lá está, quer-se evitar ao máximo estas questões do greenwashing, ou seja, dizer que se faz, mas não se consegue provar, como eu disse há pouco, e aí, naturalmente, cada vez mais vai ser necessário comprovar e ter essa reputação positiva em torno destas questões, quer de governança, quer ambiental, quer social. Depois, lá está, muitas das vezes é mais fácil abordar estes temas junto dos empresários e dos gestores quando as empresas têm algum ganho logo a curto prazo, tangível e imediato. Por isso é que muitas das vezes questões mais em torno da parte ambiental, e houve também muito financiamento ao longo dos últimos anos para essa parte, são tipicamente questões mais tangíveis e que por vezes as organizações tendem a acelerar, como é o caso de redução, ou seja, o aumento da eficiência energética por via da instalação de equipamentos e a instalação de novos equipamentos ou equipamentos mais eficientes e que permita naturalmente uma redução, por exemplo, dos custos da energia elétrica na indústria ou nas empresas que são grandes consumidoras e não só de energia, e isso muitas das vezes se existe financiamento e se existe possibilidade de financiar a compra de painéis fotovoltaicos para a produção
de energia, ou substituição como houve também muitos financiamentos para a substituição da iluminação, por iluminação LED, ou outro tipo de melhorias, como instalações de bombas de calor, entre outras e outras. Tipicamente, os empresários acabam por notar que é algo mais tangível e, como há incentivos, acabam por avançar por essa via. Por isso é que muitas vezes se diz que as empresas tipicamente estão mais focadas na parte ambiental, porque conseguem ver esses ganhos, essa, essa melhoria e essa redução de custo através das faturas de energia elétrica e de outras formas. No entanto, é importante nesta visão holística da ESG também estruturar e recolher essa informação precisamente para constar nestes planos ESG. E por fim, a resiliência e a gestão de riscos, porque naturalmente se de repente os nossos principais competidores tiverem estes temas presentes na sua agenda e na sua estratégia e nós não tivermos, vamos estar em risco, tendo em conta que não nos vamos conseguir posicionar perante os nossos principais concorrentes. Por isso, isto são alguns temas importantes que nós, durante o projeto e durante a execução, durante este ano também, nos vários momentos que vamos ter, vamos abordar. E é precisamente isso que também, aqui de uma forma alto nível, e que também o Dr. Pedro já tinha falado, mas que deixo aqui também algum detalhe, para naturalmente aqui as entidades da região depois se inscreverem e participarem de uma forma muito ativa neste projeto, porque por um lado, como foi aqui mencionado, o estudo sobre a maturidade vai ser aqui o ponto de partida, ou seja, vamos medir o pulso para perceber qual é que é o real estado de maturidade das empresas. No âmbito aqui do SIAC, numa fase inicial, e até porque era, pelo que também foi partilhado aqui connosco, era aqui um foco naturalmente no setor agroindustrial e alimentar, por se tratar de uma região que está muito à frente nestes temas, mas também há aqui o objetivo de olhar para outros setores relevantes na região relativamente a estas práticas ESG. E aqui, desde logo, qual é que é o resultado esperado? No fundo, o resultado esperado é ter aqui um relatório de diagnóstico do estado de maturidade da ESG nas empresas aqui do Ribatejo, identificar as principais carências e necessidades de evolução, ou seja, isto de uma forma assim mais visual, é como aqueles gráficos de teia em que nós percebemos se estamos melhor no A, se estamos melhor no G de governança ou no S de social, e vamos ter essa parte também para perceber onde é que existem mais lacunas, mais necessidades, e naturalmente aqui uma proposta preliminar de indicadores ESG para monitorização futura. Por isso, vão ser criadas aqui ferramentas para trabalhar e garantir aqui o as-is, ou seja, o ponto de partida das PMEs na região, e que depois, ao longo deste projeto, conseguimos perceber aqui o verdadeiro gap e onde é que queremos chegar do ponto de vista de 2B. Para isso, naturalmente, vamos ter aqui uma segunda fase de workshops de capacitação e, no fundo, hoje é aqui um kick-off, é algo muito, muito alto nível, mas queremos naturalmente capacitar aqui as empresas para estes temas e então vamos ter 2 workshops focados em como integrar o ESG no dia-a-dia das PMEs, com questões muito práticas e muito objetivas para, desde logo, as empresas beneficiarem e, naturalmente, trazer aqui estas soluções práticas, ferramentas para implementação direta e também aproveitar este momento para serem momentos de aprendizagem, networking e estar aqui em contacto também com especialistas nestas matérias. Depois, passando esta fase, teremos aqui também uma elaboração do roadmap. Naturalmente, vamos ter aqui como principal output um roadmap ESG personalizado com as ações concretas para as empresas implementarem as práticas ESG de acordo com as características de cada uma delas e ter aqui também um modelo de scoring de maturidade ESG de acordo com as principais boas práticas, no fundo permitindo à empresa e às empresas avaliar o seu progresso e adaptar as estratégias ao longo do tempo. Enfim, aqui a fase 4, a conferência intermédia dos Green Talks. No fundo, vamos também potenciar e fomentar aqui uma sessão pública da apresentação dos resultados do projeto para a partilha das boas práticas, a identificação de oportunidades de colaboração e reforço desta cooperação entre as empresas, as entidades públicas e a academia. E teremos aqui, naturalmente, uma conferência pública com oradores especialistas nacionais e internacionais, trazer estes temas a debate e apresentação também de casos de sucesso que vamos ter naturalmente perceber através do ESIS que casos de sucesso já existem na região, porque aí também é mais fácil por uma questão de proximidade geográfica também conhecerem estes atores,
também ver aqui um bocadinho a partilha de experiência e qual é que foi aqui a dificuldade ou as dificuldades em estar aqui alinhado com este compliance e daqui também em conjunto com a Magellan e com a Nersan, trabalhar aqui toda esta dimensão das novas oportunidades de colaboração e de financiamento, que é algo que não se extingue neste projeto, mas que de uma forma, ao longo destes próximos anos, tentativamente e sempre e quando surgirem estas oportunidades de financiamento, naturalmente aqui as empresas aproveitarem. Por isso, aqui, a jeito de conclusão, o que começa hoje, no fundo, aqui com este kick-off, esta preparação de jornada SDG para as empresas e para os negócios. Por isso, no fundo, eu diria que aqui a mensagem é: há instrumentos, há conhecimento disponível e, naturalmente, aqui as empresas podem acelerar com esta estrutura agregada e com aquilo que vamos trazer também aqui em conjunto e em equipa. Basicamente era isso que trazíamos aqui hoje e muito obrigado e contem também connosco para este desafio, para esta jornada que vamos ter aqui ao longo dos próximos meses. Obrigado. Muito obrigada, Francisco, e obrigada eh, por toda a informação e por esse detalhe humorístico. É sempre importante. Ajuda aqui a desbloquear um bocadinho, às vezes, estes temas mais sérios, digamos assim. Nós não estamos a ter, chegamos ao fim das nossas apresentações, não estamos a ter questões aqui colocadas no nosso chat, ou estamos a ser muito claros e a expor bem as nossas ideias, o que é sempre ótimo, ou então as pessoas estão tímidas. Eu tenho aqui na manga duas ou três questões para ajudar a desbloquear aqui um bocadinho a conversa, eventualmente. Um, Vou começar pelo nosso primeiro orador, digamos assim, foi o Pedro que abriu aqui os nossos trabalhos. E, portanto, eu gostava de colocar aqui ao Pedro uma pergunta que tem a ver com este trabalho de descomplicar os mecanismos de financiamento e até que ponto é que a NERSAN, enquanto associação, é procurada pelos seus associados e pelas empresas da região para ajudar a descomplicar esta questão dos mecanismos de financiamento. O Pedro a dar-nos aqui um bocadinho a opinião dele sobre este aspecto. Ok, obrigado, Carolina. Portanto, vamos tentar ultrapassar a timidez dos participantes. É assim, pegando ali um bocadinho a intervenção do Francisco, nós temos um tecido empresarial composto sobretudo por micro e pequenas empresas. Se calhar agora, que já se começa a falar, as nanoempresas, não é? Portanto, que ainda são, dentro das micro, ainda temos as nanoempresas. São empresas que não têm uma estrutura que lhes permita ter pessoas especializadas em cada um dos temas. E, infelizmente, ao contrário daquilo que se ouve muitas vezes dizer a quem gera este tipo de programas, a simplificação nos sistemas de incentivos não acontece. Não vale a pena. Eu ando nisto há mais de 25 anos e ouço sempre falar de simplificação e a complicação continua a acontecer. Existe uma panóplia enorme de avisos, cada um com as suas regras, cada um com as suas características, uns para uma região, outros para outra região, uns para um tipo de empresa, outros para outro. E é muito difícil uma empresa por si só, sobretudo as pequenas, conseguirem perceber qual o melhor caminho, o que é que existe adequado aos seus projetos. E, de facto, a associação, a NERSAN, é muito consultada para poder ajudar as empresas na identificação de quais são os mecanismos de financiamento ajustados a cada projeto e depois até ajudá-los a construir esse projeto. Depois há outra questão que eu também aproveito, ela é um bocadinho lateral, mas eu aproveito. É que muitas vezes também se ouve na comunicação social que há uma chuva de milhões. Parece que há dinheiro e a chover para tudo o que é projeto, que toda a gente vai resolver os seus problemas com os fundos comunitários. E isso não é verdade, porque os fundos comunitários são cada vez mais restritivos, têm cada vez mais regras e são cada vez mais direcionados para questões de crescimento, competitividade, de internacionalização e não como resolução de problemas. E isto muitas vezes também não é bem entendido do lado das empresas, porque nem sempre há uma solução para os projetos que são apresentados, e isso também cria ali algum descontentamento da parte das empresas, porque entendiam que o seu projeto tem que ser financiado. Portanto, isto é um trabalho que nós fazemos com muita regularidade, somos muito solicitados pelas empresas para os poder ajudar a perceber como é que podem montar o seu projeto e aceder aos mecanismos de financiamento.
Muito obrigada, Pedro. A minha segunda pergunta está diretamente relacionada com esta explicação que já estava a dar aqui no final da sua resposta. Tem a ver com a componente de comunicação. Portanto, já está um bocadinho respondido, mas gostava de o ouvir também sobre isto, até porque vocês lá estavam a fazer os roadshows e isso é uma importante componente também da comunicação. Portanto, até que ponto é que vocês consideram importante a comunicação? Numa associação como a vossa, quer seja para desbloquear e descodificar estas questões dos financiamentos ou outras, vocês são muito ativos, têm um site bastante completo, têm muitas coisas a acontecer, mas também as comunicam. Portanto, eu gostava de ouvir sobre a importância da comunicação, para os vossos associados e para as micro, nano empresas. Uma questão não muito fácil de responder. Bem, vamos lá ver. O que não se comunica não existe, não é? Isso é uma regra básica portanto, e nós tentamos seguir muito à risca essa regra. Tão à risca que muitas vezes somos acusados pelas empresas de comunicar demais e de comunicação excessiva. E por isso é que eu estava a dizer que a questão não era muito simples por causa disto. É difícil ter aqui um equilíbrio entre o querer comunicar, o querer dar informação, o querer partilhar e dar toda a informação relevante às empresas e entre aquilo depois, em alguns momentos, pode ser também uma comunicação excessiva. Nós preferimos pecar por excesso de comunicação do que por defeito. Reconhecemos que às vezes podemos estar a comunicar um bocadinho mais, mas não queremos deixar de dar a informação às empresas. Seja nas newsletters, seja no site e seja também nestes contactos pessoais. Porque apesar de termos perdido um bocadinho esta questão das sessões presenciais, das reuniões presenciais com a questão do Covid, nós achamos que elas são importantes e isso é uma função de uma associação empresarial. É ir junto às empresas. Nós, neste momento, estamos a visitar todas as PME Excelência da região, estamos a visitar novamente todos os associados para perceber quais são as necessidades, quais são os problemas, onde é que podemos ser úteis e vamos iniciar este roadshow com 22 sessões presenciais. De facto, era muito mais confortável fazermos duas online, estarmos aqui sentados e poupávamos muito tempo, mas achamos que é importante ir junto às empresas, desafiá-los e estarmos cara a cara e perceber quais são as dificuldades e quais são os desafios que existem. Portanto, a questão da comunicação é aqui uma questão. Foi uma associação empresarial sempre delicada, mas a nossa postura tem sido sempre de comunicar o mais possível e também de desafiar as empresas para questões novas. Nós temos tido este histórico de comunicar e desafiar para temas novos, como estes dois, eles não são completamente novos, mas claramente não estão suficientemente disseminados junto do tecido empresarial. E entendemos que isso também é um bocadinho a missão de uma associação empresarial, é evangelizar um bocadinho, é estarmos à frente e chamar a atenção para aquilo que vai acontecer no futuro, se calhar temas um bocadinho mais de curto prazo, outros mais de longo prazo, mas olhar um bocadinho para a frente e chamar a atenção para as empresas se prepararem para aquilo que vai acontecer no futuro. Obrigada, Pedro. Para uma profissional de comunicação, tem 20 anos desta vida, é mesmo muito bom ouvir, que consideram a comunicação importante. Eu sou suspeita porque trabalho na área, mas eu também acho. O que não se comunica não existe e, portanto, aqui para as empresas que estão muitas vezes focadas, no seu negócio, há coisas que lhes vão passando ao lado e é muito importante este trabalho de associações como a NERSA de as despertarem para as questões, seja de financiamento ou outras. E nesse sentido, eu colocava aqui também uma pergunta, que está ligada com isto, esta questão da comunicação à Cláudia. Gostava de saber a opinião, da Cláudia relativamente, à facilidade ou dificuldade de aceder à informação destes projetos e destes mecanismos de financiamento. Ou seja, se cada vez consideras que é mais fácil navegar pelas calls, por toda a dispersão de informação. Isto por um lado, e por outro lado, se também o mecanismo depois de submissão das candidaturas, se é também progressivamente mais fácil, ou seja, se estamos a descomplicar e a facilitar, qual é que é a tua visão sobre isso, enquanto especialista na área? Olá, Carolina. Então, respondendo à tua questão e também evidenciando o papel urgente da comunicação neste sentido, considero que já existem bastantes mais informações sobre programas europeus no geral do que existiam há algum tempo.
Aliás, a disseminação é cada vez maior sobre estas oportunidades, e bem, porque são realmente oportunidades dirigidas a certas entidades como as PMEs que podem e devem aproveitá-las. E também existe uma maior centralização desta informação e também dos avisos. Por exemplo, ao nível da UE, o portal e o Funding and Tenders é essencial e funcionam aqui como, não vou dizer o ponto único, mas 90% dos programas está lá com os avisos para ser mais fácil o acesso a estas oportunidades. Agora, hoje em dia, portanto, apesar de ser mais fácil aqui o encontrar informação, continua a ser bastante mais complexo a candidatura e a interpretação da informação em si. Porquê? Porque mesmo com este melhor acesso, a complexidade mantém-se, o tipo de linguagem técnica mantém-se. Portanto, cada programa tem regras próprias, cada aviso também tem o tipo de regra, o tipo de elegibilidade específica. Portanto, muitas oportunidades também exigem, especialmente as oportunidades europeias, um consórcio internacional, muitas vezes bem e estrategicamente planeado. Por isso é que é tão importante, especialmente para PMEs que não têm uma equipa dedicada a este tipo de financiamentos, conseguirem ter ferramentas como as fichas de programa, como os boletins mensais, que as ajudem a reduzir este ruído de toda esta informação e colocarem em pontos muito práticos aquilo que pode ser ou não uma oportunidade para a empresa em si. Obrigada, Cláudia. Vou deixar só mais uma pergunta para não deixar o Francisco de fora. Não quero que o Francisco fique triste. Parece, parece. Vou só fazer aqui uma pergunta de resposta, penso eu, bastante simples, mas no seguimento da tua apresentação, Francisco, se os indicadores, se consideras que os indicadores da ESG já estão no radar, de certa forma, das PME, ou já vão estando, ou se de facto há aqui um stress ou uma preocupação de incorporar estas práticas e estas ferramentas ou outras, quando de facto são obrigatórias ou impostas. Se consideras que as coisas estão a ir um bocadinho de forma natural, ou se depois há, ai meu Deus, temos mesmo que fazer porque agora vai ser obrigatório. O que é que consideras? Qual é a tua visão Claro, sobre isto? claro. Eu diria assim, e obrigado também, Carolina, pela questão, eu diria assim de uma forma assim mais global, eu acho que as organizações ainda não estão devidamente preparadas. Ou seja, em termos percentuais, eu diria que são mais aquelas que não estão do que aquelas que estão. Naturalmente, o que temos vindo a assistir é as entidades que genuinamente, ou por via do seu core business, ou por via de quase sobrevivência, já o têm que fazer e têm que demonstrar ao mercado estas tais métricas, já o estão a olhar de uma forma muito séria e já estão a medir, já estão a ter resultados efetivos e estão a comunicar. Lá está, como eu disse na apresentação, tendencialmente é mais fácil de medir questões muito tangíveis e que vêm também de outras regulamentações, por exemplo, hoje em dia, em matérias, por exemplo, na indústria, e isso foi algo também que foi financiado e tem vindo a ser financiado, por exemplo, pelo PRR, na área da descarbonização da indústria e noutros financiamentos também que o exigem. Existe também compliance associado, por exemplo, à questão da eficiência energética nos edifícios. E, por exemplo, nessas áreas de eficiência energética dos edifícios, decorre também do Decreto-Lei 101, e já existe também, através da ADN e da própria Direção-Geral de Energia e Geologia, métricas de como medir, e essas métricas de como medir, as organizações acabam por, ou através destes fundos comunitários, fazerem auditorias e conseguirem ter métricas e conseguirem perceber qual é o seu as-is, qual é que é a fórmula, qual é a sua ferramenta para calcular e dimensionar e qual é que é o output, e conseguem fazer isso e já têm dados. Por vezes, noutras áreas, isso é mais difícil de tangibilizar e de perceber como é que pode ser feito. Naturalmente, ao longo aqui também do projeto, o objetivo é perceber também como é que eu posso medir e instanciar coisas que eu tenho dificuldade ou que podem ser coisas mais intangíveis ou mais qualitativas, e como é que eu posso tornar isso claro para o mercado. Pronto, e aí, naturalmente, como o Pedro tinha referido, são este tipo de projetos que ajudam também
a ganhar clareza e a trazer confiança de como é que alguns indicadores podem ser medidos. Por isso, isto para responder à questão, eu diria que em áreas mais tangíveis e mais concretas e que decorrem também de outras regulamentações, as entidades têm esses dados e estão a monitorizar, ou através também de algumas soluções que já o fazem, de uma forma holística e integrada. Eu diria que ainda há aqui um caminho muito grande que, dependendo da dimensão da empresa e de ter capacidade interna ou não, poderá ser mais acelerado ou menos acelerado. Naturalmente, grandes organizações têm gabinetes de sustentabilidade. Eu diria que isto tem que ser, passa a expressão, quase o pão com manteiga, porque tem esse ónus e tem essa responsabilidade. E se formos analisar todas as boas práticas, aquilo que na literatura sobre estas temáticas é referido é tem que haver uma liderança responsável. E muitas das vezes, apenas e só quando somos confrontados com estes temas pela primeira vez, enquanto líderes, enquanto responsáveis das organizações, é que depois a seguir vamos a uma segunda, uma terceira, uma quarta derivada e começamos a tornar este tema, e colocamos este tema na agenda e na nossa estratégia, empresarial ou organizacional. Por isso eu diria que projetos como estes permitem essa consciencialização das lideranças, entidades que já têm mais maturidade e têm gabinetes, os seus gabinetes de responsabilidade social corporativa e de outras já têm estes temas na agenda, PMEs, as tais mini, nanos, etc. Eu acho que ainda é um bocadinho um long shot e acho que o objetivo é também trazer essas métricas e ajudar a ter esses dados. Ok? Obrigado. Muito obrigada, Francisco. Estamos perto do final do nosso tempo e eu convidava, se calhar, aqui o Pedro. Vamos fazer aqui uma volta a 360 e fechar tudo, fechar como começamos. Se calhar pedir ao Pedro para fazer aqui o encerramento do nosso webinar. Relembrar apenas que nós vamos enviar por e-mail o dossiê do participante com as apresentações aqui feitas e todas as informações de contacto úteis para depois colocarem as perguntas que hoje eventualmente poderão ter ficado ou as dúvidas que depois surgirem, de lerem as apresentações ou outras que tenham para nos poderem endereçar, seguir as nossas páginas, o nosso website e todas as informações do projeto. Pedro, se quiser fazer o encerramento, agradeço. Muito obrigada a todos. Muito bem. Obrigado, Carolina. Obrigado pelo seu papel de Catarina Furtado. Né? Não, agradecer ao Francisco Simões, à Cláudia Alves, agradecer às equipas da Winning e da Magellan todo o trabalho e toda a colaboração que nos têm dado neste projeto. De facto, acho que estamos bem rodeados para ambos os temas e que vamos ter a possibilidade de fazer um trabalho de qualidade e, sobretudo, útil para as empresas da região, que é isso, no fundo, que pretendemos. Agradecer a presença de todos, convidá-los mais uma vez a seguirem o site do projeto, a seguirem as redes sociais e a participarem nas sessões que vamos realizar, sejam as sessões do projeto, sejam as sessões do roadshow que iniciamos amanhã. Portanto, fica este desafio, fica este convite e a nossa disponibilidade para qualquer questão que queiram colocar e para qualquer desafio que nos queiram apresentar. Portanto, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada e até breve. Obrigado. Obrigado a todos.